Oi, gente, bom dia. Resolvi aqui aparecer para vocês, né, para falar sobre o nosso próximo conteúdo. Esse conteúdo vocês vão achar a partir da página 63 do livro didático de vocês. Inclusive, eu quero que vocês leiam o texto que tem na página 63, que tem como título de novo o sexo. O que significa? Vocês sabem, né, que o sexo ele é muito importante para a evolução dos seres vivos, é muito importante para a diversidade dos seres vivos, é importante para a hereditariedade, é importante para todos os âmbitos da natureza. Então, para que a gente possa iniciar o nosso conteúdo, a gente precisa relembrar, né, dos dois tipos de gametas, né? O gameta masculino e o gameta feminino. E também lembrar que esses gametas, eles se unem num processo chamado fecundação para que ocorra a reprodução sexuada. Nesse processo de reprodução, vai haver a transmissão dos genes, onde o indivíduo ele vai receber um gene do gameta masculino e um gene do gameta feminino e vai formar a característica dele. Só que, para isso, nós também temos que entender a importância dos cromossomos. Por quê? Porque onde é que eu encontro os genes? Os genes, eles estão, né, localizados nos cromossomos, certo? Então, assim, nós, seres humanos, nós possuímos 23 pares de cromossomos. Desses 23 pares, 22 pares, né, nós chamamos de cromossomos autossomos, onde eles vão ter uma variedade de pares de genes que vai determinar a maioria das nossas características, né? E nós vamos ter lá no final, né, do nosso cariótipo, lá no final nós vamos ter um parzinho de cromossomos que eu vou chamar de cromossomo sexual, certo, né? São os cromossomos sexuais, 2 cromossomos sexuais. Como assim cromossomos sexuais? Esses cromossomos sexuais é que vai determinar o sexo do indivíduo, se o indivíduo vai ser do sexo masculino ou do sexo feminino, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai ver aqui no nosso capítulo 3 é a determinação do sexo do indivíduo. Alguns exemplos da determinação do sexo do indivíduo, certo? Existem 3 sistemas cromossômicos de determinação do sexo, né, que são considerados como os principais, né? Nós temos aqui o sistema XY, o sistema X0 e o sistema ZW. No sistema XY, as fêmeas, elas vão ter, eu coloquei aqui, vão ter um par de cromossomos homólogos, né, que significa dizer que eles são iguais, e o macho vai ter um cromossomo semelhante ao da fêmea e o outro que vai ser tipicamente masculino. Esse exemplo aqui de sistema de determinação do sexo, ele é o exemplo da nossa espécie, né, de ser humano. Ou seja, a mulher, ela tem 2 cromossomos X e o homem tem um cromossomo X e um cromossomo Y. Então, significa dizer que quem vai determinar o sexo do indivíduo, aqui no caso, vai ser o homem. Já no nosso segundo exemplo, né, que é o sistema X0, que ocorre em alguns insetos, como é o caso das espécies a maioria das espécies de gafanhoto, as fêmeas elas têm um par de cromossomos sexuais, enquanto os machos possuem apenas um cromossomo X, apenas um cromossomo sexual.
Então, eles têm um par, o número de cromossomos ímpar, né? Ou seja, ele não tem o segundo cromossomo do parzinho. Então, por isso que a gente lê sistema X0, certo? O 0 indica a ausência de um cromossomo sexual a menos, né, nos machos. Já no sistema ZW, que ocorre em algumas espécies de aves, diversas espécies de répteis, algumas espécies de peixes, insetos, né, como as borboletas e as mariposas, eles apresentam um sistema de determinação do sexo em que são as fêmeas que possuem, né, aqui, ó, são as fêmeas que possuem 2 cromossomos diferentes, né, enquanto os machos têm um par de cromossomos homólogos, né, que é ZZ, a fêmea vai ter apenas um cromossomo Z e um cromossomo W, e esse cromossomo W, ele vai ser exclusivo do sexo feminino, assim, né, como o Y, ele vai ser exclusivo do sexo masculino lá dos seres humanos e em outros tipos de mamíferos, certo, pessoal? Então, esse sistema aqui de determinação, ele fica conhecido como sistema ZW. Por exemplo, algumas espécies de mariposas e peixes, elas não apresentam cromossomo W. Os machos têm sempre um par de cromossomos sexuais ZZ e as fêmeas apenas um cromossomo sexual Z. Aí também, né, para essas espécies, o sistema ele também pode ficar conhecido como Z0, certo? Devido à ausência de algumas espécies desse cromossomo W, mas é somente algumas espécies, tá certo? Só para a gente compreender aqui um pouquinho da genética, né? Eu coloquei aqui o exemplo do sistema XY, ó. O homem, no caso o ser humano, ele tem 46 cromossomos no total. Então, desses 46 cromossomos, 44 são autossomos, que são semelhantes entre o sexo feminino e o masculino, e 2, né, os outros 2 são os cromossomos sexuais, que no homem ele vai ter um X e um Y. E a mulher tem 44 cromossomos, autossomos e 2 cromossomos sexuais XX. No sistema X0, ó, o gafanhoto macho tem 22 cromossomos autossomos e 1 cromossomo X, então ele só vai ter, no caso, 23 cromossomos no total. Já a fêmea tem 22 cromossomos autossomos mais 2 cromossomos X, então ela vai ter 24, um cromossomo a mais do que o gafanhoto macho. Agora a gente vai para uma parte bem interessante, né, que é a herança de genes localizados em cromossomos sexuais. Vamos lá, vamos falar dos cromossomos sexuais do ser humano. Os cromossomos sexuais X e Y, eles não apresentam, praticamente não apresentam nenhuma semelhança, né? Enquanto o cromossomo X, ele possui uma grande quantidade de genes envolvidos na determinação de diversas características, o cromossomo Y, ele tem poucos genes, né? Por isso que em alguns casos, né, de algumas doenças que nós chamamos de herança, de doenças ligadas ao cromossomo X, né, aos cromossomos sexuais, os indivíduos sem cromossomo X, eles não sobrevivem, né, ao passo, né, que a ausência do cromossomo Y, ela é compatível com a vida. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, né, exemplos de herança ligada ao cromossomo X. Mas, para isso, eu quero que vocês raciocinem um pouquinho comigo uma questão aqui. Eu tenho aqui 2 alelos, né, 2 genes. Digamos que esses genes, eles estejam localizados no cromossomo X. Se eles estão localizados no cromossomo X, significa dizer que as fêmeas,
elas vão ter 3 possíveis variações para portar esse gene, né? Por exemplo, aqui eu vou ter 3 possíveis variações. Aqui eu tenho, ele pode ser azão, pode ser azin, né? Heterozigótico, e aqui ele pode ser azin. Então, por exemplo, se ele é ligado ao cromossomo X, então significa dizer que os 2 cromossomos vai ter os genes, né? Então, XA, minha primeira variação, XAzão, XAzin, aqui ó, XAzão, XAzão, aqui eu tenho XAzão, XAzin, e aqui eu vou ter XAzin, XAzin. Agora, se eu for colocar esses genes localizados no cromossomos sexuais dos machos, eu só vou ter 2 variações, porque o macho tem o quê? Um cromossomo X e um cromossomo Y. E esses genes, eles só são ligados ao cromossomo X. Então, se ele só é ligado ao cromossomo X, significa dizer que ele só vai vir para cá. Ou vai vir XAzão, ou vai vir o XAzin. Então, no cromossomo Y, ele não vai ter nada, né? Então, aqui, para questão da herança de genes localizados em cromossomos sexuais, nós vamos ter 3 variações diferentes para o sexo feminino e 2 variações para o sexo masculino. Lembrando que, como trata-se de cromossomos sexuais, de herança ligada ao cromossomo X, os genes para determinar essas heranças, que eu vou já falar para vocês, só vão ser carregados pelo cromossomo X. Então, o cromossomo Y não vai ter lá nenhum desses genes. O cromossomo Y não vai ter nenhum desses genes. Certo? Então, gente, esses exemplos de herança ligada ao cromossomo X que eu vou falar para vocês é o daltonismo, né, que é uma cegueira. É uma espécie de cegueira de cores, né? Ou seja, as pessoas que têm daltonismo, elas são incapazes de distinguir entre as cores vermelha e verde, certo? Então, o daltonismo, ele é condicionado por um alelo localizado no cromossomo X, certo? Ele vai ser condicionado por um alelo recessivo, né? Por alelos recessivos localizados no cromossomo X. E aí, na página 68 do livro de vocês, é a hemofilia. O que é a hemofilia? É uma doença hereditária que é causada por uma falha no sistema de coagulação do sangue, ou seja, no caso das nossas plaquetas, né? Das plaquetas lá do nosso sangue. Então, a pessoa que tiver hemofilia, ela não pode sofrer nenhum tipo de corte, que ela pode ter hemorragias abundantes, podendo levar até a morte, né? Mesmo sendo pequenos ferimentos ou pequenas contusões, como a gente diz aí. Então, ó, um dos tipos mais graves é a hemofilia A, né? Que é a ausência do fator de coagulação. E já existe o tratamento, né, para as pessoas hemofílicas, certo? E a transmissão hereditária dessa doença, ela também vai seguir o padrão tipo de herança ligada ao cromossomo X, ok? Então, para o daltonismo, nós vamos usar os alelos Dzão e Dzin. Eu já coloquei ali, né? A mulher, ela vai ter 3 variações diferentes de genótipo e o homem vai ter apenas 2. Então, a mulher, ó, ela pode ter genótipo XDzão, XDzão. Pode ter genótipo XDzão, XDzin. E pode ter genótipo XDzin, XDzin. Aí, no caso aqui, quando ela trouxer pelo menos um alelo dominante, significa dizer que ela é normal para o daltonismo,
certo? Ela vai ser normal. Mesmo ela tendo aqui o fenótipo normal, mas ela está portando um alelo recessivo que pode ser transmitido, né, para o filho dela, né, lá na hora da fecundação. Então, ela é normal, porém, ela é portadora. Certo? Ai, gente, aí fica normal portadora. E XDzinho significa que ela é daltônica. Como o homem, ele só possui duas variações, né? Ele ou vai ser XDzão Y, ou ele vai ser XDzinho Y. Então, quando ele é XDzão Y, ele é normal para o daltonismo. Mas apenas em trazer o alelo recessivo no seu cromossomo X, já determina que ele é daltônico. Certo? Por isso que que a questão aí da possibilidade do homem ser afetado, né, pelo daltonismo vai ser bem maior devido a ele só ter um cromossomo X, certo? A mesma variação genética, né, o mesmo tipo assim, a mesma representação esquemática da herança da hemofilia, né, vai ser a mesma da do daltonismo, só que no caso da hemofilia, nós vamos usar os alelos Hzão e Hzinho, onde a mulher ela vai ter 3 variações genotípicas, né, XHzão homozigótico, onde ela vai ser normal para a hemofilia, XHzão, XHzinho, ela vai ser normal, porém portadora, porque ela porta um alelo recessivo para a hemofilia, que ela pode transmitir para o filho ou para a filha, né? E XHzinho, ela vai ser hemofílica. O homem, no caso, né, ele vai ser normal quando ele tiver genótipo XHzão Y, e ele vai ser hemofílico quando ele tiver o genótipo XHzinho Y. Certo, gente? Então, essa herança de daltonismo e hemofilia, nós chamamos de herança ligada ao cromossomo X. Por que que eu chamo de herança ligada ao cromossomo X? Porque, no caso, os descendentes do sexo masculino, os genes, né, tanto para o daltonismo quanto para a hemofilia, eles vão estar presentes apenas no cromossomo X. Existe uma hipótese que é conhecida como compensação de dose. O que é isso? É a inativação do cromossomo X em determinada etapa do desenvolvimento embrionário e uma célula embrionária que tem do cromossomo X de origem paterna, ela vai ser inativada. Então, se ela for inativada, todos os descendentes terão o mesmo cromossomo inativo. Então, essa inativação, ela pode ocorrer tanto no cromossomo X, né, da mulher, quanto pode ocorrer no cromossomo X do homem. Então, por exemplo, se essa ativação aleatória ela ocorrer, né, lá do cromossomo X, algumas espécies de fêmeas heterozigóticas, né, aqui para o daltonismo, elas vão apresentar uma visão normal para um olho e uma visão daltônica para o outro. Então, o que que aconteceu? Nesse caso, o cromossomo X, que é ativo nas células de um dos olhos, ele vai ser normal em um dos olhos e vai ser daltônico no outro. Então, o cromossomo X ativo é o que apresenta o alelo para o daltonismo. Então, no caso, se isso acontecer, uma mulher tiver um cromossomo
ela for normal portadora e ela tiver um olho normal e o outro daltônico, significa dizer que esse cromossomo aqui X não inativou o gene para o daltonismo. Por isso que ela vai ter em um olho vai ser normal e no outro vai ser daltônico. Aí, por exemplo, na hemofilia, se essas mulheres elas são portadoras, algumas vão ter a metade da quantidade do fator 8 para coagulação sanguínea em relação às mulheres homozigotas para o alelo normal. Ou seja, metade das células que vão produzir esse fator 8, lá do cromossomo X, ele é inativo. O cromossomo X, que tem o gene H, ele vai ser inativo. Enquanto na outra metade, ele vai ser o portador do gene para a hemofilia. Então, assim, essa inativação ela pode ser notada em várias espécies de mamíferos, principalmente, em algumas linhagens de gatos domésticos, em que a pelagem preta e a pelagem amarela elas são condicionadas por um alelo que é determinado, que é localizado no cromossomo X. Ou seja, os machos possuem somente um cromossomo X, enquanto as fêmeas elas possuem 2, não é isso? Então, eles nunca têm essas duas cores simultaneamente. Sempre quem vai ter essas duas cores, são as fêmeas com partes que vão ser, tem aqui no livro de vocês, com algumas partes que vão ser pretas e outras partes que vão ser amarelas. Então, essa corzinha aqui de gato, a gente sempre vai achar nas fêmeas. E nós chamamos esse caso aqui de hipótese de compensação de dose. Como se estivesse compensando uma característica que em determinada situação faltou, Faltou lá para poder ser determinada. Fazer aqui para vocês, só um exemplozinho de cruzamento. Aqui no caso, uma mulher heterozigota para hemofilia cruzou com um homem normal, certo? E qual a probabilidade deles terem um filho do sexo masculino, filho hemofílico, certo? O que é que nós vamos fazer? O genótipo para a mulher heterozigota vai ser XHzão, XHzinho, certo? Desculpe a minha letra, é porque eu tô fazendo aqui sozinha. O homem normal vai ser XHzão, Y, ok? Para ele ter um filho do sexo masculino hemofílico, ele tem que ser XHzinho, Y, certo? Pronto, coloquei aqui, mais bonitinho pra gente entender melhor. Que o genótipo da mulher, XHzão, XHzinho, e aqui o genótipo do homem, XHzão, Y. Ela é heterozigótica para hemofilia, ó, tá aqui, o genezinho recessivo. E ele é normal, ó, XHzão, Y. Lembrando que o Y não tem gene, porque é uma doença ligada ao cromossomo X. Vamos isolar isso daqui, como eu sempre faço. Vamos colocar o genótipo da mulher. Então, fica um X em cada coluna. E do homem, fica o X numa linha e o Y na outra. Agora, é só a gente juntar. Aqui vai dar duas meninas, e 2 meninos. Aqui fica XHzão, XHzão, uma menina normal. Aqui fica XHzão com XHzinho, uma menina normal, portadora, igual a mãe. Aqui fica XHzão, Y, um menino normal igual ao pai. E aqui nós vamos ter XHzinho, Y. Um menino, que ele tá pedindo um filho hemofílico. Então, a possibilidade aqui deles terem um filho hemofílico é de 25%, ou 1/4.
ok? Então, fica desse jeito o cruzamentozinho de todas as questões. Você tem que prestar atenção o que que ele diz, ó. Uma mulher heterozigótica para hemofilia cruzou com um homem normal. E a possibilidade deles terem um filho, né, do sexo masculino hemofílico é de 25% ou 1/4. Se eu perguntasse a possibilidade deles terem uma filha hemofílica, aqui no caso, as duas são normais, então aqui seria 0%. Tá bom, gente? Beijos, até a próxima. Façam a atividade, tá certo? Vou deixar a atividade aí no próximo vídeo. Agora, vocês vão lá para a atividade do livro didático, página 73, questões de 1 a 11, que são aquelas questõezinhas de completar. Você só copia o enunciado e o item correto, tá? É a resposta, não é somente o item correto, tipo item A, item B, não, não é. É o que tem lá na resposta, certo? Página 74, a questão número 1. Página 75, as questões 2, 3 e 6.